Glória a Deus, boa noite a todos, amém? Continue na presença do Senhor aí com o coração alegre, aleluias, bendito é o Senhor. Hoje foi o dia do Isaías, né? Eu li o Isaías de manhã, eu já tinha preparado desde ontem a mensagem de Isaías, foi ministrar a oferta, ou melhor, a abertura foi Isaías, a não ser a oferta, né? No momento da oferta foi Coríntios, 1 Coríntios. Mas, e nós hoje vamos estar falando sobre um texto aqui, de Isaías, no capítulo 64, versículo 1. Depois nós vamos ver alguns outros versículos, mas o versículo básico que nós vamos estar falando aqui é esse. Aleluias. Isaías 64, o irmão abriu 64, 10 e 11, né? Foi? Ah, não é 43, né? Ele leu 43, o meu é 64. Ele leu 43 para fazer a abertura. Aleluia. E nós vamos ler o 64, 1. Todos encontraram? Diz assim, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Amém? Só até esse versículo por enquanto. Pai, nós clamamos a Ti, buscamos a Tua presença mais uma vez, pedindo, Pai, a direção, como o Senhor tem nos dado, Pai, para ministrar essa palavra. Ó Deus, para falar daquilo que o Senhor quer nos alertar, nos corrigir, nos abençoar, nos fortalecer, para que possamos andar nos Teus caminhos, Pai. Deus, eu te peço a Tua bênção nessa ministração, Pai, a direção do Senhor. Deus, que fale com cada um de nós aqui, que estamos ouvindo aqui presencialmente, os que estão através do YouTube assistindo, e os que por acaso vão assistir em posterior, que o Senhor possa falar, Pai, com poder e graça, essa oração que nós fazemos, porque nós cremos no Teu poder em nome de Jesus. Amém? Glórias ao Senhor nosso Deus. Eu não sei se algum outro irmão tem uma versão, né, diferente nessa parte aí, talvez a versão mais nova, mais atualizada na versão na nova linguagem internacional, que eu não li, mas provavelmente deve falar que se rasgastes os céus e descestes, né? A Aline que estava ministrando aqui, e quando eu oro eu falo muito isso, né? Quando a gente ora a gente fala assim, rasga os céus e desce, né? E aqui é baseado nesse versículo, se fendestes, fender é rasgar, né? Fazer uma fenda, fazer um buraco. Né? Quando você tem uma roupa com uma fenda, aquela roupa que deu um rasgado e ela tem um buraco, né? Então aqui fala essa oração de Isaías, e interessante que esse capítulo 63, a partir do versículo 7 começa essa oração, e o título aqui da minha Bíblia fala que é a última oração do profeta, é a última oração do profeta, né? E a gente fica imaginando, né, a gente nunca sabe qual vai ser a nossa última oração, né? Aqui, pelo menos aqui na terra, porque lá no céu, eu nem sei se vai precisar ter oração lá no céu vai ter adoração, louvor, né? Talvez você não vai precisar pedir nada lá no céu, fazer em oração, né? Mas aqui o título da minha Bíblia fala dessa última oração do profeta Isaías, e ele era um profeta que foi levantado, né? Ele profetizou num período de 4 reis, né? Onde passou 4 reis, e segundo alguns historiadores, o último rei que ele esteve foi Manassés, que o maltratou e o assassinou, né? Um dos reis de Israel. Mas aqui ele fala dessa última oração, e dentro de uma oração, ele orando em favor do povo de Israel, porque dentro de um contexto em que o povo estava vivendo, né, afastando de Deus, o povo estava longe de Deus, e Deus já tinha mostrado que eles iriam para o cativeiro, né, que ainda foi o período pré-cativeiro, então que eles aí iam passar para um cativeiro ainda, e que ali coisas terríveis iam acontecer, né? Aí eu anotei algumas coisas, e quando aparece a ardente expectação de que as coisas estão ruins, parecendo que pode piorar, né? Quando aparece em nós aquela ardente expectação de que as coisas não estão boas, não estão indo
a bom termo, né, como a gente quer, mas o pior é quando tem aquela tendência de piorar. Está ruim, mas pode ficar pior. Então é mais ou menos o que o povo estava vivendo naquela época. O povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Israel, né, estava vivendo naquele tempo, um tempo ruim que eles estavam passando, porque se afastaram de Deus, e o profeta estava revelando através das suas profecias, daquilo que Deus estava revelando, que ia ficar pior ainda, né? E o mais interessante é que quando a gente fala de Israel, a gente imagina, gente, aquele povo viu tanta coisa, tanto milagre, né? Eles presenciaram e eles ouviram falar de tantos milagres. É um povo que, como ele surgiu, né? Todos os israelitas sabiam de como que eles surgiram, como que com mão poderosa Deus cuidou deles, como eles vieram da descendência de Abraão. Então eles assim tinham tantas experiências grandiosas e tantos testemunhos, e mesmo assim eles ainda afastavam de Deus, mesmo assim eles se distanciavam do Senhor, né? E esse distanciamento de Deus, de buscar a Deus, de confiar em Deus, né? Mesmo diante de tantas experiências e testemunhos, os profetas que se levantavam, né? Naquela época levantavam-se profetas, mas a Bíblia fala assim de alguns profetas contemporâneos que profetizavam, né, no mesmo tempo, mas geralmente Deus levantava um profeta, dois, né? Pelo menos aqueles dirigidos para redigir a Bíblia. Lógico que levantavam muitos profetas naqueles tempos, mas os que Deus levantou para que eles pudessem ser relatados aqui, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros, né, que tiveram esse dom de Deus de ter aquela visão de acontecimentos e de alertar, né, do que pode acontecer, e de alertar que você está achando que está ruim, né, mas se você não tomar jeito vai ficar pior, né? Então nessa última oração ele estava falando isso, né? É a visão que Isaías teve sobre o cativeiro, sobre o quê? Que estava ruim para aquele povo, que eles estavam afastados de Deus. O pior é o seguinte, que eles estavam longe de Deus por talvez um momento em que cesse a guerra, é um momento em que cesse as dificuldades financeiras, um momento em que a terra produz e não vem secas, um momento em que não tem incursões de guerras, não tem sítios, né? A cidade, as cidades elas não são sitiadas, então aquele aparente momento de paz, ele fez com que o povo de Israel se afastasse de Deus. E infelizmente, meu irmão, hoje não está diferente, né? Não está diferente. A gente tem percebido nessa caminhada cristã quantas pessoas que se afastam da presença de Deus. E por quê? Porque não, agora minha vida melhorou, a vida está boa, eu não estou tendo problema financeiro, não tem problema de saúde, não tem nada, e se afastam de Deus. Eu não estou falando de vir à igreja, que vir à igreja faz parte dos costumes, né, cristãos, você participar de um culto, né, constante, pelo menos ao domingo, que a Bíblia diz que o domingo é o dia do Senhor, né? Era o sábado, mas na nova aliança passou-se a ter esse costume, né? Eu não estou falando só disso, mas não é você afastar da igreja, é você se afastar de Deus mesmo, é ir se afastando e não sente mais, né? É mais ou menos assim quando você está naquela fase de namoro e você está apaixonado, né, pela menina ou vice-versa, né? A menina pelo menino. E de repente dá alguma coisa acontece, ou aparece alguma outra mais bonita, algum outro mais bonito, ou alguma palavra, né? Aí você começa a esquecer aquela pessoa, aquela que você queria ver todo dia, todo dia, todo dia. Aí daqui a pouco, por causa de uma decepção, de uma desilusão, ou de uma visão, talvez que você tenha diferente, você começa a não mais sentir a falta daquela pessoa. Aí você vai se afastando, fala, e você era apaixonado por aquela pessoa e agora? Ah, não, passou.
agora estou em outra. É mais ou menos assim que acontecia com o povo, né, de Deus ali, e é mais ou menos o que acontece hoje com as pessoas. Eu creio que quando Isaías fez essa oração aqui, ele fala várias coisas na oração. A gente vai falar alguns pontos, né, pequenos, algumas pontuações aqui a respeito desse contexto dessa oração dele. Mas aqui o ponto-chave é esse: ó, se fendestes o céu e descestes, né? É tipo quando você está se afastando, se você está vendo que está perdendo aquela essência de Deus, está se afastando de Deus, e você percebe que quando você começa a se afastar de Deus, as coisas estão piorando, e a tendência de ficarem pior. Aí o Isaías fez essa oração: Senhor, rasga os céus e desce, Senhor. Vem, ó Pai. Então foi a oração de Isaías, né? Isaías fez ali, né? Se você observar no capítulo 63, no versículo 15, aqui dentro desse contexto da oração dele, né, o 63, do 7 até, passando pelo 64, aqui até terminar o versículo 12, ele estava fazendo essa oração. E ali ele diz: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde está o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Ou seja, ele começou a perguntar a Deus, né? Cadê o poder do Senhor? Cadê aquele poder que o Senhor tinha, né? Ou seja, onde estão, né, o teu zelo e as tuas obras poderosas? Onde estão? Então, assim, por causa do afastamento de Deus, eles passaram a não mais a receber aquelas bênçãos poderosas de Deus, e achavam que estava tudo bem. Isaías orando em prol do povo, ele perguntando: onde estão, Senhor? É o teu zelo e as tuas obras poderosas, e a ternura do teu coração, ou seja, aí ele completa: com as tuas misericórdias, ou seja, o Senhor não tem mais misericórdia de nós, o Senhor perdeu aquela ternura para comigo. Ou seja, aquele relacionamento que outrora você experimentou com Deus, aquele relacionamento que você tinha de entrar na presença de Deus e chorar, talvez não de tristeza, mas a coisa melhor que tem é quando você chora de alegria, né? De emoção da presença de Deus. A gente vê cenas de filmes, de novelas, né? Quando uma pessoa encontra outra que ama, né? A pessoa, ao invés dela, ela chega: oh, que bênção que eu te encontrei, e abraça e chora, né? Aquele choro ali não é um choro de tristeza, né? Quantas vezes você não tem se derramado na presença de Deus? Quantas vezes você não consegue mais derramar uma lágrima em momento de oração na presença de Deus? Isso é imprescindível. Tem gente que não fala: que bobeira, aquele irmão só chora, chora, chora. Tem pessoas que julgam às vezes isso, meu irmão, mas é necessário. Deus nos criou com corpo, alma e espírito, e na nossa alma nós sentimos emoções, e como nós expressamos as nossas emoções, quando você compra um carro novo, quando você ganha um aumento de salário, quando você encontra, né, acha alguma coisa, a sua alma se alegra, né, quando você tem uma emoção com o encontro com uma pessoa, Deus também quer que você expresse a Ele também com as suas emoções. Tanto que Ele fala de quebrantamento, de coração de pedra. Tem uma música antiga, né? Deixa quebrar coração de pedra, Deus pode aquecer o amor em você. É uma música antiga, talvez alguns irmãos se lembrem dela, né? Mas é justamente isso. O povo aqui, eles estavam com o coração endurecido como pedra. Eles estavam se afastando de Deus por um momento de aparentemente tranquilidade e paz, e o profeta falando: vai acontecer isso, volta para Deus, vem para a presença de Deus. E eles estavam afastados de Deus. Meu irmão, tem pessoas crentes que fica desviado dentro da igreja.
Tem pessoa crente desviada em cima de altar. É terrível. É o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, estava ali se afastando da presença de Deus. Aleluias. Isaías reconhece que Deus havia se virado, né? Nesse versículo que ele fala: a ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm, ou seja, não mais manifestam para comigo. Ele estava ali sentindo o que o povo estava sentindo. E ele, como um profeta que tinha acesso a Deus, ele estava orando ao Senhor dessa forma. Pastor, mas eu não sou profeta, eu não tenho nada com isso. Meu irmão, todos nós, talvez você não seja um profeta, mas se você tem um Espírito Santo na sua vida, o Espírito de profecia está em você. Talvez você não é levantado ministerialmente como um profeta, mas isso não quer dizer que você não seja um profeta de Deus, que fala, né, aquilo que Deus fala com você, você, né, expõe, você fala. E às vezes a gente sente como o profeta Isaías estava ali: a ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Ou seja, eu não sinto mais a tua presença, eu não tenho visto mais a tua mão poderosa agindo. As coisas não estão boas, estão piorando, estão acontecendo, e eu não estou vendo a tua mão poderosa. Aleluias. Quando nós concordamos, olha, preste bastante atenção nisso, que eu notei aqui para a gente não esquecer. Quando nós concordamos e nos conformamos com os pecados e os costumes desse mundo, né? Quando nós concordamos, né, ou nos conformamos com ele também. E alguns desses pecados, né, violência, embriaguez, homossexualidade, prostituição, divórcio, corrupção. E se a gente for falar aqui, a gente vai falar uma centena de pecados que talvez você não pratica, mas você concorda: não, o mundo está mudando, as coisas são assim mesmo, né? É a evolução da humanidade, é a modernidade, né? Os tempos hoje, os contemporâneos de hoje, eles fazem assim, isso tudo é normal, né? Nós temos que aceitar. E você, como uma pessoa que tem o Espírito de Deus na sua vida, você imaginou Deus aqui, é o que o Isaías falou aqui: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Você imagina Deus sentado no trono e olhando para você? Vou tomar o pastor Gervásio como exemplo. Deus olhando para o pastor Gervásio e olhando para o pastor Gervásio: e aí, pastor Gervásio? Não, o mundo é assim mesmo. Não, Deus, o senhor conhece, o senhor sabe, né, Deus? Né? Essas coisas acontecem, é assim mesmo, não tem problema não, o mundo está evoluindo. Agora você imagina aqui que Deus estava sorrindo. Será que Deus está sorrindo para mim e para você? Será que Deus está sorrindo para a igreja, quando nós concordamos e nos conformamos com os pecados que estão acontecendo? Com as coisas erradas que esse mundo está acontecendo? O povo de Israel estava dessa forma, adorando outros deuses, prostituindo, usando de violência, usando de falcatruas, praticando adultérios, prostituição, divórcios, violências, corrupções. Então o povo estava assim, e Deus estava aqui, desfavorável para com eles. E você acha que quando Deus olha do seu alto e sublime trono, como diz aqui, olha para nós, que às vezes não, como que nos intitulamos, né, servos de Deus, povo de Deus aqui na terra, porque hoje, meu irmão, o povo de Deus não é o Israel mais. Israel, o físico, Israel, o país Israel, Deus tem um tratamento especial para com eles. Mas o povo que é propriedade exclusiva de Deus é todo aquele que entregou sua vida para Jesus, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que foi batizado e que não se afasta da presença dEle. E que confia em Deus.
e que tem um coração quebrantado, que se achega na presença de Deus com um coração contrito, não de qualquer maneira, não de qualquer forma, reconhecendo aqui, ó, atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Se você falar, Deus, só está olhando para mim aí do céu, o que o senhor acha de mim? Já tentou fazer essa pergunta? O que o senhor está achando de mim, Deus? Eu estou sendo um bom servo? Essa semana eu vi, né, a Aline prometeu algo para a Alice, né? Aí a gente toma como exemplo assim, ela, tá vendo, vovô, que eu estou sendo obediente, tá vendo? Por quê? Ela fez, né, esses mimos que o pai e a mãe faz, né, para acalmar um pouco o filho, né, e o filho fica ali, né, procurando, né, não pisar na bola, por quê? Porque tem algo, né, você vai ganhar um celular, você vai ganhar um presente, você vai ganhar isso, vou fazer uma festinha, vou fazer isso, aquilo, né, e a pessoa ali fica vigilante. É assim que nós temos que estar, como a Aline perguntou, né? Vovô, será que a mamãe tá gostando? Eu estou obediente. Se você chegar diante de Deus e perguntar para Deus, Deus, o senhor está se agradando de mim? O que o senhor acha dessa minha atitude? O que o senhor acha do jeito que eu estou vivendo? O que você acha que Deus vai responder, meu irmão? Ó, filhinho, ó, assim comigo. Ou você vai entender aqui, ó, a ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Ou seja, eu não estou sentindo mais a tua presença, eu não estou te ouvindo mais, eu não estou conseguindo mais chegar na presença de Deus. É assim que o povo de Deus estava, e é esse o contexto dessa oração de Isaías. Rasga os céus e desce, Senhor, porque senão eu estou frito, senão as coisas vão piorar. E às vezes a gente não atenta. A gente fica como a historinha do sapo fervido. No seminário eles contam muito isso, né? Se você pegar um sapo e jogar ele na água quente, ele vai espernear, vai pular e vai sair correndo. Ele vai arrumar um jeito, se ele achar uma coisinha, ele pula dali. Mas se você pôr ele na água fria e colocar um fogo embaixo, ele vai cozinhando, vai cozinhando, e ele não percebe que a água está fervendo, e ele morre, né, ali, cozido ali. Então tem muito crente que está assim, a água está fervendo, ele já está cozinhando a ponto de parar, de morrer, e não pula, não sai, não, está tudo tranquilo. Deus é o meu Senhor, é. Falar que Deus é o meu Senhor, meu irmão, é a coisa mais fácil que tem. Até o diabo fala isso. Jesus, filho de Davi, vieste nos importunar fora do tempo? Quem estava falando isso? Diabo. Lá em Gálatas fala que crês tu no Senhor, fazes bem. Porque o diabo também crê, mas treme. Tem gente que perdeu o temor de Deus, meu irmão. Tem crente que perdeu o temor do Senhor. Não teme mais a Deus, não tem medo. Né? Aquele medo, aquele temor, né? de andar no aconchego da presença de Deus. Aleluias. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, 2. Se você olhar lá, né? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, ali Isaías já estava falando isso. Sabe o que está separando de Deus? É porque está vivendo uma vida pecaminosa, uma vida de bagunça, afastando de Deus. Meu irmão, não tem jeito. Se você se afastar de Deus, você vai pecar. Se você se afastar de Deus, você cai. Você não consegue viver uma vida sem pecar, se você não começar a afastar de Deus. A gente agarrado com Deus, a gente já dá uns tropeção, né? Não, nós estamos conversando sobre isso, né? A gente ali orando, buscando, lendo a Bíblia, a gente de vez em quando se assusta, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu pensei isso? Agora imagina você se afastando de Deus. Não está nem aí para as coisas de Deus. Não está nem aí para uma oração, para uma leitura bíblica, para ouvir Deus falar com você. Aleluias. Deus, tem um ditado que fala que Deus odeia o pecado. Isso a gente sabe, mas Ele ama o pecador. E há situações, tem muita gente que se perde, porque ele vai afastando,
E ele acha que Deus não está nem aí mais para ele, né? O versículo 10 aqui de Isaías 63, olha como que Deus fala. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Meu irmão, uma pessoa que é mundana, ela já está vivendo no mundo mesmo, o Espírito Santo não fica nem preocupado com ela. Apesar que o Espírito Santo ama todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso é sem dúvida. Mas uma pessoa que comete pecado, ela já entristeceu e que vive na prática do pecado, ela já entristeceu o Espírito Santo não está nem nela, né? Mas, e nós? Essa oração aqui, rasga os céus e desce, é para quem teme ao Senhor, é para quem está sentindo que as coisas não estão boas e que pode piorar ainda. É clamar a Deus. Por quê? Porque aqui, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo pelo que se lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Você já imaginou você lutar contra o Espírito Santo? Achando que você vai vencer? Não tem como. Aleluias. Versículo 17 do capítulo 63 diz assim: ó Senhor, por que nos fizestes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Aqui o povo estava afastando de Deus e estava achando que Deus é que tinha afastado dele. Lógico que Deus se afasta, porque Deus ele não coaduna com o pecado. Se você, meu irmão, se afastar de Deus e começar a viver uma vida errada, uma vida de pensamentos errados, de atitudes erradas, de palavras erradas, de omissões com relação às coisas de Deus. Tem gente que pecado é matar, roubar e adulterar. São pecados. Mas tem muitos pecados que a gente comete até por omissão. Você deixar de fazer algo para Deus é pecado. E às vezes a gente vive despreocupado, né? Não se atenta para essas coisas. E Deus está lá no seu alto e sublime trono. Aí você vai se afastando dele. Você vai se afastando dele. Você vai se afastando dele. E sai de debaixo da graça de Deus, debaixo das misericórdias de Deus. E as coisas ficam esquisitas. Ficam ruins, como estava aqui para o povo de Israel. Mas ainda bem que tinha um profeta ali, né? Para estar clamando. E olha que ele falou, e o povo ainda foi para o cativeiro. Por quê? Porque não se converteram dos seus maus caminhos. Era um propósito de Deus, tinha que ser assim, meu irmão. Deus não quer que ninguém vá para o cativeiro, não. Mas se precisar de colocar no cativeiro para você aprender a adorar, a buscar, a orar, a ler a Bíblia, a confiar nele, ele te coloca. Mas Deus é mau assim. Não é maldade, não. É bondade, meu irmão. É bondade. A Bíblia diz que ele ama, ele corrige aquele a quem ele ama. Ele corrige. Se você está vivendo sem correção, você não é filho, você é bastardo. Lá em Hebreus fala sobre isso, se eu não me engano, no capítulo 6. Se você está vivendo sem a correção de Deus, você não é filho, você é bastardo. Ou seja, é aquele que acha que é filho, mas é bastardo. Mas se você é filho de Deus, ele te aperta, ele te dá uma espremida, ele te dá uma chinelada para você aprender. E aqui mesmo com o aviso de Isaías, o povo ainda com o coração endurecido. E por que foi escrito isso? Para nós hoje, meu irmão, para nós aprendermos a buscar a Deus. Se o povo tivesse juntado a Isaías e tivesse clamado juntamente com ele, eles seriam livres de tantas coisas erradas, de tantos momentos difíceis, de tantas perdas, de tantas coisas terríveis que eles passaram. Mas
Existem as coisas naturais da vida, as coisas que acontecem naturalmente na vida, mas, irmão, tem coisa que acontece, é porque nós mesmos nos afastamos, é nós mesmos que deixamos de buscar a Deus, de confiar no Senhor. O capítulo, versículo 15, né, atenta do céu, ele fala sobre isso, né? Atenta do céu e olha da sua santa e gloriosa habitação, né? Ou seja, clamando, Deus vem em nosso socorro. Se Deus esconde o seu rosto de nós, retém o seu poder em nós, será que Ele não nos ama mais? Quando você começa a se afastar e as coisas não acontecem, e você faz aquelas orações meia boca, como se diz, né? E a sua oração não é ouvida, ou aquelas orações sem arrependimento, sem tomar posição verdadeira diante de Deus, posição daquilo que Deus quer, não do jeito que você quer. Porque, meu irmão, Israel estava vivendo do jeito que ele queria, não do jeito que Deus queria. E muito crente está vivendo do jeito que quer, não do jeito que Deus quer. Tem que perguntar para mim, será que eu estou vivendo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é legal, que é melhor? Ou eu estou vivendo do jeito que Deus quer? E depois, quando vem aquela ardente expectação de coisas ruins acontecendo, a gente fica, aí o que fazer? Aleluias. O versículo 16 do capítulo 63 diz assim: mas Tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, e o Teu nome Redentor é o Teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos Teus caminhos? Por que endureces o nosso coração? Deus, Ele tem poder para endurecer o coração de uma pessoa. Você vê lá, quando o faraó, passando por aquelas pragas, falar, se fosse eu na primeira praga eu já liberava aquele povo, na segunda então, eu já tinha mandado todo mundo embora. Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó, para que ele passasse aquele arroxo naquelas 10 pragas, para que depois Deus fosse glorificado através de faraó. É estranho a gente pensar assim, né? Mas Deus é Deus, meu irmão. E às vezes aqui, como o povo estava sentindo, Isaías estava sentindo que o coração estava endurecido ali por causa, né, do afastamento de Deus, mas aqui ele estava falando que foi Deus mesmo que endureceu o coração deles, para que eles pudessem pegar uma marreta e quebrar aquela pedra e quebrantar o coração na presença do Senhor. Mesmo se o mundo te julga como ímpio, aí já vamos ler o versículo 16, né? O 16 ele fala, Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, né? Aí às vezes a gente entra num ponto que a gente imagina não, até as pessoas começam a falar mal de você. Você é crente? Sou. Você é crente de onde? Sou lá da igreja remanescente. Você é crente? Vivendo desse jeito você vive? Ele não fala. Meu irmão, tem pessoas que têm coragem de falar, mas 99,9% não tem coragem de falar. Seu irmão, seu parente, aquele que não é crente, ele não tem coragem de chegar na sua cara e falar assim, você não é crente não, senhor. Ele fala para os outros, fala, tá vendo lá aquele rapaz lá, aquele senhor, aquela senhora, aquele menino, aquela menina, aquela jovem, diz que é crente, mas você viu o que eles fazem? Mas aqui o que ele está dizendo? Mesmo que o mundo te julgue, se você clamar a Deus, Deus não vai te julgar, meu irmão. Deus vai ter misericórdia de você e Ele vai retornar a colocar você debaixo da graça. Porque a graça é o favor imerecido de Deus. Eu fiz tanta coisa errada, eu fui omisso em tantas coisas, eu acho que Deus não me quer mais, não. Muitas vezes isso aí tem levado pessoas para o inferno. Tem levado à destruição de casas, de famílias, porque a pessoa pensa que Deus não quer mais, não tem mais chance com Deus. Mas aqui Isaías sabia que tinha. Tanto que o povo foi para o cativeiro,
ficou no cativeiro, passou aquilo tudo, mas depois Deus cumpriu o seu propósito. Então nós, como pessoas, né, como igreja de Deus e como pessoas individuais, se você clamar a Deus, Deus ele vai agir, né? Se no seu íntimo você sabe que Deus te ama, uma coisa é certa, mas se você experimentou as grandezas de Deus um dia, e elas talvez cessaram, elas pararam, mas no seu íntimo lá você sabe que Deus te ama. No seu íntimo, naquela intimidade, você percebe o amor de Deus com relação à sua vida. Porque você sabe quem é Deus. Ele é um Pai que é amoroso, é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluias. Para nós terminar, a conclusão, né? Esta oração de Isaías nos mostra que deveríamos ter uma constante vida na presença de Deus. Então essa oração de Isaías aqui, quando ele fala, se fendestes o céu e descestes, ou seja, é quando você está sentindo que precisa rasgar o céu para Deus descer, então peça a Deus para rasgar os céus e descer, meu irmão. Rasga o céu e desce, Senhor, porque está difícil, a luta está grande, a dificuldade está grande, eu estou achando que está tudo bem, mas eu estou sentindo que eu estou me afastando do Senhor, eu tenho feito umas orações mais ou menos aí, mas eu não tenho conseguido me achegar a Ti, eu não tenho conseguido me achegar à Tua presença, eu não tenho conseguido sentir a Tua presença. Meu irmão, peça a Deus para rasgar os céus e descer, para fender os céus e vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho. Peça a Deus, faça como Isaías, essa palavra-chave dessa oração de Isaías aqui, rasga os céus e desce, Senhor, porque está difícil. Pode acontecer o que for, meu irmão, mas se você clamar, Deus vai operar. E é o momento que você pode fazer essa oração agora. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Você que está na sua casa aí, que está vindo, né, de repente essa palavra tocou no seu coração. Se você puder, se você quiser, levanta as suas mãos ou se ajoelhe. Se você estiver precisando, meu irmão, Deus, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é bondoso. Por mais que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Por mais que o povo de Israel errou, pecou, adorou outros deuses, fabricaram outros deuses, mas Deus continuou sendo Deus de Israel. Mesmo eles sofrendo tantas coisas que eles não precisavam sofrer. E Deus está falando com você nessa noite, meu irmão. Para você pedir para Ele rasgar os céus e vir com poder e graça. Esse momento que a Aline estiver cantando esse canto, nós vamos cantar um canto, você vai orar a Deus, fazer essa oração aí, buscando ao Senhor, pedindo a Deus em favor da sua vida, em favor, né, daquilo que precisa, que o céu se rasgue. Talvez nem todos aqui estejam com essa necessidade, mas se Deus me deu essa palavra, porque há alguém com essa necessidade. Se Deus deu essa palavra, que alguém que está vendo, que vai assistir essa mensagem, está com essa necessidade. Então é momento, meu irmão, entra na presença do Senhor e clama ao Senhor, rasga os céus, fenda os céus e desce, meu Pai, nessa situação, porque eu não estou mais aguentando. E o pior, Senhor, se o Senhor não entrar, vai piorar, porque eu estou sentindo que vai ficar pior. Aleluias. Ore a Deus, faça a sua oração para com Deus aí. Se você nunca teve aquela intimidade para com Deus, busque essa intimidade com Deus, busque essa intimidade com o Espírito Santo, peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas falhas, peça perdão a Deus, Ele é misericordioso, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Oh Senhor, nós clamamos a Ti, Pai,
Quantas vezes erramos, quantas vezes nos acomodamos com as situações, com as coisas que acontecem, e nós vamos nos afastando de Ti, deixando, Senhor, de buscar, deixando de Te adorar, deixando de reverenciar o Teu santo nome. Deus, eu clamo a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, rasga os céus e desce, Pai. Deus, se for hoje, se for agora, nesse momento, ó Deus, que o Senhor faça, Pai. Se há alguém aqui precisando nessa noite, Pai, ó Deus, que o Senhor desça com fogo, ó Pai, com poder, com a Tua unção, com a Tua misericórdia. Pai, faça nessa noite, Deus. Mas nós oramos como Isaías, rasga os céus e desce, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa essa igreja, meu Pai. Ó Deus, a remanescentes que se reúnem aqui no Fonte Grande, cada um dos membros, Deus, rasga os céus e desce, meu Pai. Não nos deixe, Deus, nos afastar de Ti, Senhor. Não nos deixe, Senhor, criar uma ardente expectação de coisas ruins. Mas Deus, não nos deixes conformar, Senhor, com o bem bom também, meu Pai. Ó Deus, que muitas vezes a situação confortável engana-nos, Pai, a ponto de deixar de fazer-nos afastar de Ti, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Rasga o céu e desce, Senhor. Ó Jesus, não posso viver. Cante ao Senhor. Escuta, Deus. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Você precisa dele Diante de Ti, Senhor, não posso viver. não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro é, Senhor, eu preciso de Ti. Tem alma precisando dele nessa noite. Não posso esquecer. Não se esqueça dos benefícios que Deus fez. O que fizestes por mim, Alto o céu, o alto é o céu. As misericórdias sem fim, como um pai.
suas não lágrimas tem agora. grande Deus. Peça. Que os céus fechados, oh, abra nessa casa, Senhor, abra nesse lar agora, Senhor. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que se abra o céu, declare, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu e o teu reino vem, nossa festa no nosso. Declare mais uma vez, que se abra o céu e o teu reino vem, nossa festa. Onde? No Nosso Mais uma vez, igreja, declare que Deus, se abra o céu, oh, e o teu reino vem. vem, nossa Nossa festa no nosso Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Pai Abra o querido. céu, Senhor! Livra-nos, Aleluia! de todo Oh, mal. aleluia, Deus! Livra, Senhor, o teu povo, Pai, dessa Deus. pandemia, Pai. Aleluia. Livra, Senhor, das consequências dessa Senhor. pandemia, Pai. Deus, nós cremos, Pai. Ó Deus, que, Pai, não podemos afirmar com certeza, mas nós entendemos, Pai, que possa ser o juízo de Deus, para que, Pai, o teu povo possa voltar para Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, não só essa situação dessa pandemia, mas coisas que nós vivemos, Pai, situações, Pai, ó Deus, conflitantes, Pai querido, tem acontecido, Pai, porque o Senhor tem, Pai, nos alertado, e nós te pedimos, Deus, Pai querido, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Pai, e clamamos, rasga os céus, Pai, que se abra os céus, Pai, desça, meu Pai, com poder e glória, porque senão, Pai, desfaleceremos, Deus. Pai, não sabemos, Pai, qual será o nosso fim, se o Senhor não vier em nosso socorro, Pai. Nós somos a Tua igreja, o Teu povo, a propriedade exclusiva de Deus, o sacerdócio real, a nação santa, aquele povo que o Senhor escolheu, Pai. Não Israel físico, mas, Deus, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que a Tua graça, a Tua misericórdia possa ser derramada, Pai, e que nós possamos alcançar e estar vivendo debaixo dela, Pai. Aleluia. Eu te peço, Deus, rasga os céus e desce, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Amém? Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Aleluias. Amanhã tem as células virtuais. Na terça, não sei se vai ter a célula dos célula Team, né? Mas elas estão funcionando, né? Amém? Então, fique firme aí, porque a gente não pode parar, né? A gente está buscando de Deus estratégia para que a gente continue, não deixar de ganhar almas nesse tempo, né? Utilize as redes sociais, fale com as pessoas, né? Seja um exemplo do amor de Deus, da grandeza de Deus, para que as pessoas olhem para você e vejam que você realmente faz parte do povo de Deus. Você não é um crente meia boca, mas você é um crente verdadeiro, um crente fiel ao Senhor, fiel em tudo, buscando a Deus, porque a Bíblia diz que se você, sendo fiel, você alcança, né, sendo fiel, buscando a Deus, alcança as misericórdias de Deus, amém? Não só para você, mas para as outras pessoas também, amém? Para a sua casa, para a sua família, amém? Glória a Deus. Na quarta-feira temos o culto aqui do clamor, às 20 horas, e no próximo domingo, né, às 9 da manhã e às 19 horas, amém? Glória seja dada ao Senhor. Hoje não temos visitantes, né, pessoas têm estado aqui conosco, né? Tá o filho da Ana ali, é Gabriel, né? Amém. Ele está sempre nos visitando aí também, que Deus possa ter falado ao seu coração, né? E todos que têm vindo, que estejam debaixo da bênção do Senhor, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, te louvamos, te glorificamos, te agradecemos. Pai querido, que possamos estar buscando a Ti, Pai. Que a Tua palavra nos orienta, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluias. Quando você tem forças, tem boca, continue clamando a Deus, clama ao Senhor, porque depois que
derramar o cal, depois que destruir tudo, talvez você não encontre mais forças. Mas busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Como diz, deixe o perverso o seu caminho, né? Confie antes da presença do Senhor, amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse culto, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Como o Senhor falou conosco aqui, tem falado sempre conosco aqui neste lugar. Nós te damos graças, te damos glórias, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos e permaneça para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Com toda a segurança, né? Cumprimente seu irmão aí com alegria no coração. Amém? Em nome de Jesus.